Nesta aula, nós falaremos sobre funções contínuas. Então, nós veremos que uma função, para que ela seja contínua num ponto, aqui eu estou chamando de ponto A, ela terá que satisfazer três condições. Esta função, ela terá que ser definida neste ponto, né? No caso aqui, no ponto A. O limite da função com x tendendo a este ponto terá que existir. E, por fim, o limite da função com x tendendo a este ponto terá que ser igual à função neste ponto. Então, se uma dessas condições aqui não satisfazer, a função não será contínua neste ponto. Então, aqui neste primeiro exemplo, né, então, dada a função definida como sendo x sobre módulo de x, se x for diferente de zero, e zero se x for igual a zero, o exemplo está perguntando se esta função é contínua no ponto x igual a zero. Então, nós teremos que verificar essas três condições. Então, primeira condição, f é definida no ponto x igual a zero? Sim, nós temos aqui que para x igual a zero, a função será igual a zero. Então, nós temos que a condição 1 é satisfeita, né? Nós temos que f no ponto x igual a zero é igual a zero. A função ela é definida desta forma. Então, condição 1, ok. Condição 2. Nós temos que mostrar que o limite da função com x tendendo a zero existe. Aqui nós temos uma função que é definida por uma função modular, né? X sobre módulo de x. Lembrando que quando nós estamos calculando o limite da função, nós estamos calculando este limite quando x estiver tendendo ao ponto, ou seja, na vizinhança deste ponto. No caso aqui, na vizinhança do ponto x igual a zero. Então, como a função é definida por uma função modular, então nós sabemos que a função modular, ela é definida por... Então, nós temos que módulo de x, ela será definida como sendo x, quando x for maior ou igual a zero, e ela será igual a menos x, se x for menor do que zero. Então, aqui, quando nós temos que f de x é igual a x sobre módulo de x, então nós teremos a função da seguinte forma. Nós teremos que f de x, então aqui nós podemos abrir esta função f de x como sendo x sobre x, no caso em que x é maior ou igual a zero, porque nós temos aqui que módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, aqui pela própria definição de função modular. Nós temos que esta função será igual a x sobre menos x se x for menor do que zero, né? Porque nós temos que a função módulo de x ela é igual a menos x para x menor do que zero. E nós temos que esta função será igual a zero no caso em que o x for igual a zero. Então, aqui, na verdade, nós podemos até retirar este sinal de igual aqui, ó, porque nós já temos que esta função foi definida como sendo zero para x igual a zero. Então, nós podemos aqui colocar simplesmente x maior do que zero. X maior do que zero. Essa função nós podemos ainda reescrever da seguinte forma. Nós temos aqui f de x igual x dividido por x é 1. Então, a função será igual a 1 se x for maior do que zero. Será igual a menos 1 se x
for menor do que zero e 0 para x igual a zero. Então, aqui nós já podemos calcular este limite. Então, nós teremos limite de f de x quando x estiver tendendo a zero pela direita. Então, aqui nós vamos calcular os limites laterais. Então, limite de f de x quando x está tendendo a zero pela direita significa que nós vamos substituir o valor da função aqui. Esta função será igual a 1, porque quando nós fazemos x tender a zero pela direita, significa que são para valores maiores que zero, porém bem próximo do zero. Então, se é zero pela direita, são para valores maiores do que zero, próximos do zero. Então, nós temos que a função para valores de x maior do que zero, ela é igual a 1. Então, aqui ficará limite de 1 quando x estiver tendendo a zero. Zero mais, né? Zero pela direita. Nós temos que o limite de uma função constante será sempre a própria constante. Então, este limite aqui será igual a 1. Nós podemos fazer o mesmo agora para calcular o limite da função quando x estiver tendendo a zero pela esquerda, ou seja, para valores menores do que zero. Nós temos que a função ela é definida como sendo menos 1 para x menor do que zero. Então, aqui, quando x estiver tendendo a zero pela esquerda, essa função ela será igual a menos 1. E, novamente, nós temos aqui, limite de uma constante será a própria constante. Então, este limite será igual a menos 1. Nós vimos numa aula anterior que o limite da função com x tendendo ao ponto, ele vai existir quando os limites laterais forem iguais, ou seja, estes valores aqui forem iguais. Neste caso, nós temos que o limite da função com x tendendo a zero pela direita é igual a 1, e o limite da função com x tendendo a zero pela esquerda é igual a menos 1. Então, eles são diferentes, os limites laterais são diferentes. Então, nós temos um teorema que garante que quando estes limites laterais são diferentes, então, o limite da função com o x tendendo ao ponto, que no caso aqui o ponto é o x igual a zero, então este limite ele não vai existir. Né? Então, aqui nós temos que esta segunda condição da definição de função contínua no ponto, ela não é satisfeita, né? Porque nós temos que esse limite não existe. Logo, esta função não será contínua no ponto x igual a zero. Então, nós não precisamos aqui verificar essa terceira condição, até porque este limite aqui não existe. Tá? Então, aqui nós temos que a função, ela não será contínua. Então, não será contínua em x igual a zero. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. Aqui nós temos a função definida como sendo x mais 3, quando x for maior ou igual a menos 1, menos x mais 1, se x for menor, aqui é menos 1, e nós queremos determinar se esta função é contínua ou não no ponto x igual a menos 1. Então, aqui novamente nós vamos calcular os limites laterais. Então, nós vamos calcular o limite da função quando x estiver tendendo a menos 1 pela direita, ou seja, para valores maiores que menos 1. E nós vamos calcular o limite desta função quando x estiver tendendo a menos 1 pela esquerda. Então, primeiramente, nós temos lá que a primeira condição ela é satisfeita. Por quê? Porque a função ela é definida para x igual a menos 1. Nós temos que f de menos 1, para x igual
a menos 1, a função ela será igual a x mais 3. Então, neste caso, se nós tomarmos o x igual a menos 1, ficará menos 1 mais 3. De onde nós teremos que f de menos 1 será igual a 2. Então, a função ela é definida para x igual a menos 1, e nós calculamos aqui que a imagem da função no ponto menos 1 será igual a 2. Então, a primeira condição, ok. A segunda condição, nós vamos verificar se existe o limite da função quando x estiver tendendo a menos 1. Então, como esta função ela é definida para valores de x maior ou igual a menos 1 e para valores de x menor do que menos 1, então nós vamos calcular os limites laterais. Nós temos que a função para valores de x maior do que menos 1, esta função ela é definida por x mais 3. Então, aqui, x tendendo a menos 1 pela direita. Aqui, este limite ele é dado, então, por menos 1 mais 3. Nós apenas calculamos aqui o limite desta soma, nós temos que o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, limite de x com x tendendo a menos 1 será igual a menos 1, e limite de constante é a própria constante. Lembrando que, quando nós vamos calcular o limite, este sinalzinho aqui no expoente aqui do menos 1, ele serve apenas para nós substituirmos a função. Aqui nós vamos apenas considerar o menos 1. Então, limite de x, quando x está tendendo a menos 1, será igual a menos 1. Então, nós temos que menos 1 mais 3 é igual a 2. Agora, quando x está tendendo a menos 1 pela esquerda, nós temos que a função ela é definida por menos x mais 1. Então, aqui, menos x mais 1. Quando x está tendendo a menos 1 pela esquerda. Então, aqui, novamente, nós usamos propriedade de limite. Nós temos que o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, limite de menos x, quando x está tendendo a menos 1, será igual a menos, que é este sinal. Substituindo o x igual a menos 1, nós temos, então, menos 1. Mais o limite de 1, que é a própria constante, Nós temos que limite de constante é a própria constante. Então, aqui ficará 1. Menos com menos, mais. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Então, nós calculamos os limites laterais e nós podemos observar aqui que nós chegamos no mesmo valor. Então, isto implica, pelo teorema de limites laterais, que o limite da função com x tendendo a menos 1 existe e ele assumirá este mesmo valor. Então, ele existe e mais, eu posso garantir que o limite da função com x tendendo a menos 1 também será igual a 2. Então, nós temos que as duas condições da definição de continuidade de função são satisfeitas. Por último, a condição 3, para que a função seja contínua no ponto, nós temos que o limite da função com x tendendo a este ponto terá que ser igual à função definida no ponto. No caso aqui, o ponto é o ponto menos 1. E nós calculamos aqui, nós temos que f de menos 1 é igual a 2. Ou seja, se o limite da função com x tendendo a menos 1 é igual a 2 e f aplicada no ponto menos 1 é igual a 2, então a terceira condição também é satisfeita. Logo,